Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Hoje trazemos ao Porque Sim Não É Resposta um tema difícil. Não é propriamente um tema leve de sexta-feira, é mesmo um tema complicado, mas esta ouvinte que escreveu ao Eduardo Sá merece aqui uma ajuda do Eduardo. Olá, boa tarde, Eduardo. Vamos falar então de uma criança que chegou a casa a dizer que a sua melhor amiga da escola, e estamos a falar de crianças que andam no jardim de infância, tem ambas 5 anos, lhe contou que o pai bateu na mãe e bateu nela. Esta criança contou aos pais e os pais ficaram na dúvida do que devem fazer. Devem avisar a educadora? A questão é que esta ouvinte, esta mãe, diz que não sabe até que ponto é que isto é verdade. Não sabe até que ponto não há efabulação por parte destas crianças, de ambas até, ou da amiga, no caso, que lhe pode ter contado esta história e não ser verdade. E ficaram aqui, digamos, como costuma dizer, como o tolo no meio da ponte. Eduardo, dê aqui uma ajuda. Olá, Judite, boa tarde. Judite, eu acho as educadoras de infância pessoas às vezes um bocadinho estranhas, sabe? Porque são aquelas pessoas que representam melhor o espírito daquilo que uma escola pode ser. São assim, às vezes estão assim um bocadinho a 10 centímetros do chão, porque escutam, porque têm uma delicadeza fora de lugar, porque têm um lado terno muito importante. E sem estar a fugir à questão, aquilo que eu estou a dizer nas entrelinhas é que, evidentemente, que é uma confidência terrível, terrível. Se me disser assim, Eduardo, há grandes probabilidades de uma confidência desta ser uma construção fantástica por parte de uma criança, eu digo, não, Judite, não há. Estamos a falar de grandes probabilidades, não há, de certeza. Uhum. O que não quer dizer que, muito episodicamente, aquelas crianças que às vezes são muito encolhidas, que querem muito protagonismo e não o conseguem das formas mais simples, às vezes não inventem uma história tremenda, evidentemente que tem a ver com uma doença do pai ou uma coisa desse tipo, para pôr a escola toda em alvoroço e para que elas tenham um protagonismo que não teriam noutras circunstâncias. Não é habitual isso acontecer às crianças de 5 anos, ainda são muito pequeninas para uma produção tão elaborada e, portanto, eu não excluiria a hipótese disto tudo ter de facto acontecido. E, a ser assim, é verdadeiramente dramático. Porquê? Antes de mais, por causa desta mãe e desta criança que terão sido vítimas, mas também, Judite, desta amiga a quem foi feita a confidência, que fica aí, ela sim, no meio da ponte, porque fica entre o desejo de ser amiga e, portanto, de acudir no limite e uma avaliação muito séria daquilo que os seus pais façam para salvar a amiga, porque, como se compreende, os nossos filhos estão sempre naquele registro de, bom, é preciso alguma coisa, a mãe e o pai resolvem, e, portanto, quando não for para mim, há sempre aqui uma amiga que precisa, e ainda por cima eu fico toda orgulhosa por os meus pais fazerem isso. E, portanto, eu acho que esta mãe tem que, com muita delicadeza, explicar à filha porque é que pode não ir logo a correr, acudir. Acho que é muito importante que ela não deixe de dizer, atenção, a mãe e o pai podem parecer distraídos, mas estão aqui muito atentos
e podes ter a certeza que, se for preciso, a mãe e o pai protegem a tua amiga, seja de que forma for. Se calhar pode não ser muito sensato que tu vás falar disso com a mãe da tua amiga, porque muitas vezes as crianças são tão volunteriosas que podem chegar ao pé da mãe da amiga e dizer, olha... Deixa lá debater. Esse tipo de coisas não é dito. Sim. E em off, completamente em off, obviamente que eu conversaria com a educadora, não no sentido de levantar um vendaval, mas de estar atento a algum sinal. Com muita delicadeza e muito cuidado de estar atento a algum sinal. Exatamente. Que pode passar, não é? Pode ser um sinal muito leve e que esta educadora não tenha reparado, mas com, digamos, esse alerta. Não é? É difícil. Uma criança, ao passar por tudo isto, não tem grandes probabilidades de chegar a uma sala de um jardim de infância e partir a louça toda. Mas admito que qualquer coisinha possa parecer mais frágil, que a meio de uma história ou de uma repreensão sem importância nenhuma, de passagem, fica ali mais vacilante ou de alguma forma esteja e não esteja, e a acutilância de uma educadora é uma coisa absolutamente notável. Se calhar a própria educadora já pode ter sentido qualquer coisinha no ar e às vezes até pode ter perguntado à própria mãe, mas olha, tem alguma coisa que se passa com a sua filha. Muitas vezes isto acontece e sem quebrar a delicadeza, o recato, a confidencialidade, era muito importante que esta educadora estivesse atenta para que, de uma forma que não fosse precipitada e impulsiva, se for o caso, se proteja esta criança e se proteja a mãe desta criança, porque a acontecer é uma coisa muito triste, muito triste, muito triste, e que nenhuma criança, na verdade nenhuma família merece. Esta mãe deixa também, digamos aqui, um tema extra, que é, não vai proibir a sua filha de estar com esta criança, obviamente, mas não quer que ela conviva com ela na sua casa. Ou seja, não quer que a sua filha vá à casa da amiga. Querida amiga, quando me disse... Eu, quando estava a ouvi-la falar, antes de lançar o programa, eu pensei, eu acho que vou ficar sem sinal hoje. Mas dito, se calhar qualquer um de nós faria isso, não é? De forma prudente, não é no sentido de excluir a amiga, pelo contrário, até pode ser no sentido de às vezes trazer mais vezes a amiga para casa, sim. Mas é no sentido de proteger, até prova em contrário, até eu me sentir segura, protejo quem são os pais que não fariam isso. Todos nós faríamos, e não é no sentido de estarmos a excluir ou de estarmos a penalizar uma criança por ter tido, partimos nós desse princípio, a lealdade de abrir o coração com uma amiga e de desabafar uma dor que, se ficasse só para ela, ficava muito mais irrespirável, claro. Bom, não é de facto um tema nada levezinho para sexta-feira, mas quando são casos como este, tem prioridade na nossa lista. E deixa-me só dizer isto, até estamos a partir do pressuposto que isto aconteceu, tem grandes probabilidades de ter acontecido, e eu acho que é muito bonito uma criança de 5 anos ser capaz de abrir o coração para uma amiga e de confidenciar uma dor, e isso, por mais que seja uma dor e uma coisa muito feia que pode ter acontecido, é de facto muito bonito, e quando nós fazemos isso, às vezes devemos olhar para os exemplos das crianças de 5 anos para fazermos igual. Está a ver, conseguiu acabar o programa com uma nota positiva. Portanto, vamos de fim de semana com esta ideia de que há o lado positivo da empatia numa criança tão pequena. Sim. Eduardo, um grande abraço, obrigada, bom fim de semana e até segunda-feira. Um bom fim de semana e até segunda.
Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.